No momento das comissões desta edição do AB no Ar, nós vamos conversar sobre um assunto que você já ouviu essa palavra e talvez não tenha entendido perfeitamente bem o que ela significa, mas está na moda nos últimos anos, o compliance. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a vice-presidente da Comissão de Compliance da OAB Santos, a advogada Natasha Cima. A gente pode começar, Natasha, com um retrospecto histórico. Quando que nasceu o compliance? Quando que ele chegou no Brasil? Como é que foi isso aí? Olha, compliance, diferentemente de que no Brasil a notícia é mais recente, né? E como você mesmo falou, a palavra da moda, ele se iniciou lá em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, que a gente teve várias empresas que quebraram, muitos escândalos de corrupção, e os Estados Unidos começou a atuar, né? Foi pioneiro nisso, para que tivesse um combate em relação a isso. Então, a gente teve uma evolução muito grande, crescente de legislações no mundo, tivemos no Reino Unido, no próprio Estados Unidos, Reino Unido, até chegarmos aqui no Brasil. A gente tem aqui no Brasil já há mais tempo em relação ao compliance financeiro, né? Porque o sistema financeiro já existe uma exigência de compliance há mais tempo, mas que no Brasil a gente teve realmente o boom do compliance e hoje é essa necessidade que cada vez é uma crescente muito grande desde a lei anticorrupção. Então a gente veio com a lei anticorrupção, que foi em 2013, depois dela já tivemos em 2014, 2013 para 2014, o escândalo da Lava Jato, aí é um mundo sem volta. O compliance ganhou esse destaque, digamos assim. E como é que você conceitua o compliance para quem é leigo em compliance, para a telespectadora, para o telespectador daqui do AB no Ar? Vou te dar um conceito bem simples, né? Bastante simples. Compliance é você, a empresa, tá? Estar em conformidade com a legislação, com os regulamentos, os requisitos determinados pela empresa, com ética, com valores, integridade, também considerando que hoje a gente amplia o conceito de compliance. Então, considerando diversidade, considerando inclusão, considerando a parte ambiental. Então, a gente tem inúmeros fatores que a gente considera no conceito de compliance, porque não é simplesmente atender a legislação, mas é garantir que a empresa esteja em conformidade com a legislação. E mais, a preocupação do compliance é a gente prevenir, remediar e mitigar riscos. Aí os riscos vão ser definidos de acordo com a análise que é feita na empresa, né? Quais são os riscos que a empresa tem dentro da... Agora, a parte da legislação é até mais fácil porque ela está escrita. É confusa, tem legislação, tem lei que desmente outra lei e tal, mas está escrito ali. Agora, os valores, quem define os valores? Ótima pergunta. Os valores a própria organização define. Quando você falou, você já deve ter ouvido falar em compliance, muito mais visto e ouvido falar em código de conduta, código de ética e conduta das empresas. É algo que a grande maioria das empresas você verifica, entra no site, você vê códigos de ética e conduta. Então, é nesse momento, numa criação de um código de ética e conduta, de políticas, de regulamentos, que a empresa define quais valores que ela quer que os seus funcionários levem à frente. Então, quais são os valores da empresa e os valores que ela quer que seus funcionários, que seus colaboradores, que seus terceiros saibam que ela preza. Então, que os seus funcionários, por isso que estar em compliance, ter um código, é muito mais do que atender a legislação, porque você vai levar à frente uma pessoa que trabalha dentro de uma organização, ela tem que trabalhar de acordo com os valores daquela empresa, com os valores daquela organização. Mas a organização define os valores dela, diversidade, respeito à natureza, ao meio ambiente, integração social, combate à fome, por exemplo, e depois ela precisa de uma certificação. Para a certificação, os valores requisitados, exigidos, não vão ser necessariamente esses com os quais a empresa se comprometeu, vão? Então, o que acontece? As empresas desenvolvem um programa de compliance, então, além dos seus valores, toda uma estrutura para prevenir, remediar e mitigar riscos, né? Então, a gente faz uma avaliação de riscos na empresa, faz uma análise de probabilidade, impacto desses riscos e os controles para esses riscos. Define com base nisso toda uma estrutura de regras da empresa, canal de denúncia, né? Canal de comunicação. E o que acontece? A empresa pode buscar a certificação ou não.
né? A certificação, agora que está ganhando também um mercado muito grande, crescendo bastante, a gente tem 2 certificações principais que são no mundo de compliance. A gente tem vários tipos de certificação, mas a gente tem a que ganha mais destaque no mundo é a certificação ISO, então as normas ISO. A gente tem 2 normas que são aplicáveis à compliance, porque a gente tem normas ISO de governança. E dentro dessas normas de governança, a gente tem o compliance. A gente tem 2 normas, que é a ISO 37001, que é a ISO do Sistema de Gestão de Suborno. Pode ser certificado. E qual que é o objetivo dela? É combater suborno, combater fraudes, né? Porque ela pode ser ampliada para fraude, corrupção e tudo mais. E agora a gente tem recentemente, a partir desse ano, de abril desse ano, a ISO 37301, que é uma norma certificável em sistemas de gestão de compliance. Aí, você vai falar qual é a diferença da 37001 para a 37301, de anti-suborno para compliance. Uma combate a corrupção e o suborno e a outra vem a demonstrar a conformidade da empresa com a compliance. Então, mostrar que ela está conforme. Essa nova norma ela vai começar a ser, as empresas serem certificadas a partir do ano que vem. Então, é uma norma muito recente, super fresca, a partir do ano que vem. E com isso, a gente consegue ver que o mercado está sendo moldado a mudar. Que hoje não basta, como você já afirmou, não basta ter o programa. A gente agora tem que buscar uma certificação. Por quê? Porque ela tem um padrão internacional. Então, se eu tenho um programa de conformidade, no Brasil a principal legislação que a gente toma como base é a lei anticorrupção e o decreto que regulamenta a lei, que é 8.420. Lá ele define tudo que tem que ter um programa de integridade. Ok, o básico que tem que conter. Uma norma ISO que a gente vê, ela tem uma estrutura que tem isso, mas ela é mais pesada ainda e pode ser certificada. E esse certificado, ele tem validade no mundo inteiro. Então, uma empresa que é certificada aqui no Brasil da ISO, para todas as normas, ou nos Estados Unidos, ela vai ter o mesmo sistema de gestão, a mesma estrutura, óbvio que aplicado à sua realidade. E isso é um grande diferencial, fora você ter um certificado dizendo que você está conforme, que você foi auditado por um organismo que veio verificar seu sistema. Não só os valores, mas veio verificar o quê? Se você tem a estrutura necessária. Agora, num mercado competitivo como o atual, o compliance vai representar uma diferença ou uma igualdade, porque a tendência é que quem não tenha o compliance vai ser excluído do mercado ou vai disputar uma fatia menor de consumidores menos exigentes, não é? Exatamente isso. A gente vê que o mercado, o que ele tem feito? As grandes empresas, elas desenvolveram compliance. Muitas por necessidade, até as que fizeram parte do Lava Jato e tudo mais, tiveram que desenvolver. Órgãos públicos também. O que acontece? Com base nisso, começaram a exigir de seus fornecedores. Então, primeiro, conhecendo seus fornecedores, fazendo uma diligência prévia, vendo se eles tinham um código, se tinham estrutura. Depois disso, passaram a exigir mais. E agora a gente tem vários casos de empresas no mercado que ela não contrata com empresa que não tem compliance. E depois foram exigidos fornecedores dos fornecedores, a cadeia. É uma cadeia, né? Exatamente isso. A gente tem exemplos, por exemplo, até um exemplo que é conhecido aqui, a Microsoft. A Microsoft, para ela ter distribuidores e fornecedores dela, que são distribuidores dela no Brasil, ela determinou que seus fornecedores, né, seus distribuidores, só poderiam atuar se levassem para ela, apresentassem para ela uma certificação em compliance. Então, uma das opções que as empresas tiveram, as normas ISO, a certificação em compliance, na 37001, né, de anti-suborno. Então, se não apresentasse para a Microsoft, acabava a relação. Ela exigiu, além do compliance, a certificação, para você ver como a gente vai apertando cada vez mais. E tem vários outros fornecedores, como, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, ela tem uma avaliação dos seus fornecedores, e empresa que não tem nada, não contrata com ela. Que ela faz uma avaliação, que é o GRI, Grau de Risco de Integridade. E ela tem daí 3 classificações, risco alto, médio e baixo. Então, bandeirinha vermelha, amarela e verde. Quem tem bandeirinha vermelha, GRI alto, não contrata com a Petrobras. Agora, isso não evitou que a Petrobras protagonizasse o principal escândalo de corrupção das últimas décadas no Brasil e até no mundo, né? Você, estando dentro desse assunto, atuando nesse mercado, você entende que a tendência é que o compliance, ele reduza a corrupção, ele contribua, assim, decisivamente para a redução da corrupção? Sim. Por quê?
Por que acontece? Ah, você vai falar, Natasha, mas vai acabar com a corrupção? Não necessariamente. A gente sabe que para acabar, talvez tivesse que acabar até com a humanidade, né, com as pessoas. Mas você dificulta muito. Uma empresa que não tem uma estrutura, uma empresa que tem uma estrutura de compliance, você traz tantas regras, tantos controles. Por exemplo, a parte de aprovações de pagamento, assinaturas de contratos, procurações, políticas, procedimentos, vai estar tanta regra e controle, e isso é monitorado, analisado continuamente, que a possibilidade existe, sim, só que você reduz drasticamente. Por quê? Porque a ideia é prevenir, remediar e mitigar. Então, eliminar, a gente não consegue, mas você consegue dificultar muito. Se reduzir a níveis consideráveis, aceitáveis, né? Ou pelo menos assimiláveis. Aceitável seria somente o nível 0 de corrupção, mas assim assimilável, que não fosse tão prejudicial para o social. Natasha, mais algum recado, mais alguma comunicação importante para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador do OAB no Ar? Sim. 2 recados. Para as empresas, quem não se preocupou ainda com compliance, pensar a respeito disso. Porque o que acontece? A gente sabe que o mercado vai chegar no momento, como você falou, que eu posso ter uma fatia muito pequena ou não ter. Então, por que já não pensar nisso hoje? Pensar em desenvolver um código, pode ser aos poucos, né, enquanto não é exigido para todo mundo, obrigatório. Desenvolver o código, políticas, regras. Então, essa é a minha dica, pensar em compliance. Outra coisa também, a possibilidade dos profissionais atuarem com isso. A gente tem um mercado que está crescendo cada vez mais. Então, os profissionais, até, vou aproveitar, posso fazer um convite? Para os advogados também, e não só os advogados que quiserem conhecer nossa comissão de compliance, fazer parte, vir conhecer esse mundo, que ele está crescendo cada vez mais. Natasha, obrigado pela participação aqui no OAB no Ar e boa sorte aí na continuidade das atividades da comissão e na carreira profissional. Muito obrigada pela oportunidade. Fica com a gente.